Olá, flores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje o vídeo foi muito pedido por vocês lá no Instagram, que eu vou contar pra vocês todo o processo que foi viajar com o Marvel, que é o meu gato. Pra quem nunca teve gato, gato é muito diferente de cachorro. Cachorro você pode fazer o que você quiser, levar pra todo lugar, botar ele aonde você quiser, que o cachorro tá lá feliz abanando o rabo com a linguinha pra fora. O gato já não é bem assim, o gato se estressa muito fácil. Então, qualquer tipo de mudança no ambiente, mudança de casa, levar ele no veterinário, são momentos estressantes pro gato, que ele precisa de tempo pra se adaptar e também precisa do cuidado da gente, porque a gente não pode simplesmente sair levando o gato pra todo lugar. Há exceções, eu sei que vai pipocar alguém que vai falar assim, mas eu já viajei muitas vezes com o meu gato e ele ficou muito bem, muito feliz, pipipipopopó. Há exceções, principalmente se você é uma pessoa que viaja muito e já acostumou seu gato desde pequeno. O segredo é isso, né? Você acostumar o que você quer que seu gato faça, você tem que acostumar ele desde pequeno. Se você deixar ele crescer, vai ser mais difícil dele acostumar. Hoje é dia 21 de janeiro, a gente tem passado em comprada para 1º de março e a gente precisa comprar agora a mochilinha pro Marvel viajar com a gente, precisa dar as vacinas nele, que precisa dar a vacina da raiva em dia. Depois a gente vai ter que pegar atestado médico com ele. Tudo isso eu vou levar vocês comigo, então vamos lá que agora a gente tá indo comprar a casinha dele. A gente vai na Cobase do shopping aqui de Pelotas, que lá a gente achou uma casinha bem bonitinha. Casinha não, né? Caixinha de transporte. A gente achou uma caixinha de transporte bem bonitinha, do jeito que eles pedem, com uma cor bem legal e barata, que é o que importa, porque a gente tá sem dinheiro. Então a gente tá indo lá buscar antes que alguém busque e depois a gente vai levar o Marvel pra tomar a vacina da raiva. Então, vamos lá! Se você caiu de paraquedas por aqui, eu morava em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu voltei para São Paulo, que foi a cidade que eu nasci, e a gente tá morando em São Paulo, e com isso, durante a minha vida em Pelotas, eu adotei um gato, que é o Marvel. Esse gato gordo lindo aqui, né, filho? Eu tô com essa carinha, tava dormindo. Durante a viagem, vocês perguntaram muito pra mim lá no Instagram. Se você não me segue, tá na hora de me seguir, porque muita coisa acontece por lá. E vocês me perguntaram muito sobre como tava sendo o processo de viajar com o Marvel. Eu decidi fazer um vídeo dedicado a isso, porque são vários pontos. Eu decidi dividir em 4 pontos principais, que é o pré-viagem, valores, o durante a viagem e o pós-viagem. Pra falar certinho sobre adaptação, como que a gente fez e, bom, enfim, vamos começar. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é a preparação, né? O pré-viagem. É muito importante que você já vá preparando o seu gato para a viagem que você vai fazer e você já tenha em mente como é que você vai fazer o transporte do seu gato. Se você vai viajar de ônibus, se você vai viajar de avião, se você vai viajar de carro. Tudo isso é muito importante porque dependendo de como você for viajar, você merece atenção. Eu e o Vitor, a gente fez uma viagem que foi metade de ônibus e metade de avião. Então a gente teve aí 2 momentos muito estressantes pro gato. E uma das coisas que é importante falar é que para o ônibus a gente não pagou taxa. Eu não sei se vale para todos os ônibus, mas eu acho que é uma lei, mas eu não tenho certeza. Mas para o avião você paga uma taxa. E o avião é mais chato de você conseguir viajar com o seu gato. Tanto o ônibus quanto o avião, eles pedem para você viajar com uma caixinha de transporte, até para a segurança do seu bichinho. Então eles aceitam tanto a caixinha rígida quanto a caixinha mole, que é a que a gente tem, que é uma caixinha que dobra. Mas o avião tem especificações de medida, o ônibus não. O avião tem especificações de medida e especificações de peso. Então você precisa pesquisar bem sobre a companhia aérea que você vai viajar e também sobre a companhia de ônibus que você vai pegar. Vê certinho, liga pra eles. Uma dica que eu posso dar sobre o avião é que todas as companhias aéreas, elas aceitam levar bichos, né? Só que pra você levar ele na cabine, a Azul só aceita gatos até 5 quilos, a TAM até 7 quilos e a Gol até 10 quilos. Então, quando a gente foi viajar, a gente optou por viajar com a Gol, porque o Marvel é um pouquinho gordinho. E daí a gente tinha certeza que pelo menos com a Azul ele não ia entrar, porque ele excedia o peso. E isso vale tanto para gato quanto para cachorro. Então, se você quer levar o seu cachorro para viajar com você numa viagem de avião, certifique-se que ele tá dentro do peso permitido pela companhia, porque eles pesam. Ó, gente, a gente tá vendo de levar essa amarela. As 2 opções que a gente tinha era essa amarela, amarela e essa preta. Só que a preta, diferente da amarela, não é aberta no fundo também, ó. Tá vendo que tem redinha no fundo e redinha na frente? A preta não, é só redinha na frente. Então acho que a gente vai levar a amarela, né? Acho que sim. Essa aqui é só na frente mesmo, né? É, só na frente. Todas dessas aqui
são só na frente. Mas será que faz tanta diferença ser só na frente? Beijo, eu acho melhor a gente levar essa amarela, ela é bem mais bonita. Na hora de comprar a caixinha de transporte, isso é muito importante, de você medir ela. Eu sei que dá pra mandar fazer, eu sei que dá pra comprar nas medidas certas pelo Mercado Livre. É mais difícil achar as medidas certinhas em Cobase e Pets, porque a gente foi nas duas e elas sempre passam alguns centímetros. No meu caso, na hora que a gente foi embarcar, eles não mediram a caixinha, mas eles pesaram pra ter certeza do peso. Então eu acho que a gente deu sorte, mas eu não indico você comprar uma caixinha maior pra viajar, porque a gente nunca sabe, né? Às vezes eu viajei dessa vez e eles não mediram, semana que vem eu vou viajar e eles medem, entendeu? A companhia aérea tem dessas loucuras. Outra coisa é que a companhia aérea precisa que você avise ela de que você vai viajar com o seu pet antes da viagem. Então, assim que você compra a passagem e paga a taxa de levar o gato ou o cachorro, que eu já vou falar isso na parte de valores, você precisa ligar pra companhia aérea avisando que você tá levando um bichinho, porque eles têm um máximo de bichos por voo. Acho que eles só podem levar 4 animais por voo. Então, se você não avisar, pode correr o risco de você chegar lá na hora com seu bichinho, mesmo que você tenha a taxa paga, e eles não poderem levar o bichinho na cabine e pedirem pra despachar. Outra preocupação que vocês têm que ter é que vocês têm que estar ciente que eles pedem pra você assinar um termo de viagem e que fala que se seu bicho começar a dar muito problema, eles podem despachar, eles estão permitidos a despachar o seu animalzinho na área de cargas. Outra preparação muito importante que você precisa fazer é levar o seu gato no veterinário. Isso é muito importante porque você precisa dar as vacinas nele. O seu gato precisa tomar a vacina antirrábica pelo menos 30 dias antes do voo. Tem que dar essa vacina pelo menos um mês antes de você viajar. E uma outra coisa que você precisa do veterinário é que uma semana antes ele precisa dar um atestado de que seu animalzinho tá bem pra viajar, que ele não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de problema, porque se ele não tiver esse atestado, eles não deixam o seu gato embarcar. Minha vizinha tá aqui pra tomar vacina de raiva. Né? Você tá aqui, você se comportou bem? Foi? Nem sentiu, filho. Não sentiu nada, gordo. Uma das preparações assim que a gente fez com o Marvel pra ele ficar mais calmo e se adaptar é que a gente começou a deixar a caixinha dele de transporte aberta na sala pra ele poder entrar, pra ele sentir o cheiro, pra ele também deixar o cheirinho dele ali na caixinha, e a gente começou a sair uma vez por dia, assim, uns 15 minutinhos com ele na coleira, porque ele também precisa estar de coleira durante a viagem. Então, pra o seu gato acostumar com a coleira, todos os dias aí ele colocando a coleira, se ele é o tipo de gato que coloca a coleira e cai, deixa ele com a coleira e tira o fio, mas coloca a coleira como se fosse a coleirinha de pingente, deixa ele usar 24 horas por dia, daí você põe o fio da coleira e anda com ele algum tempo. Se você mora em apartamento, a gente levava ele na garagem do nosso apartamento pra ele dar uma andada, uma cheirada, se acostumar com outros ambientes, e isso fez muita diferença, porque durante a viagem, como a gente fez uma viagem muito longa, a gente precisou tirar ele da caixinha pra ele comer, pra ele beber água, então ele tá adaptado a andar em outros ambientes que ele considera estranhos e que não são a casa dele, deixa ele mais confortável. Flores, tomei um banho e agora a gente tá aqui, ó. O Vitor tapou na coleirinha no Marvel. Né, filho? Porque a gente vai testar essa coleira, porque ele precisa estar de coleirinha dentro da caixinha, né? Então a gente vai testar essa coleirinha pra ver se eu preciso dar um pontinho, se eu vou precisar apertar, porque eu acho que tá um pouquinho grande, o Marvel não é tão gordo assim. E daí a gente vai levar ele ali embaixo pra ele dar uma passeada. Vem aqui, filho! Ai, que lindo! Ai, filho, que linda de coleira você, meu filho! Ai, que gatão! Olha, tá bem larguinha aqui, vocês estão vendo? Você escapa? Escapa, tem que dar um pontinho. Ele já até fugiu. Ele vai se esconder. Outra precaução que você tem que ter antes de viajar é que as caixinhas precisam estar forradas com tapetinho higiênico. Então, se você tem algum amigo que tem cachorro, pede um tapetinho emprestado. Obrigado, Luísa. Porque comprar um pacote de tapete higiênico, pra gente que tem gato não usa, né? Mas é sempre bom, precisa ter, eles conferem, porque se o gato sofrer algum acidente de tipo fazer xixi ou cocô dentro da caixinha, o tapetinho higiênico tá lá e não suja a caixinha. Outra coisa que também é muito importante do veterinário e eu não falei, é você pedir um remédio calmante, porque no avião você precisa que seu gato esteja calmo, por aquilo que eu disse. Se ele não estiver calmo e estiver dando show, eles vão pedir pra despachar o gato na
área de carga e a gente não quer isso. A gente quer que ele vá conosco na cabine, que é sempre mais seguro. Até porque se o gato ou o cachorro for despachado, tem aquela leve chance deles terem um ataquezinho cardíaco, porque eles são muito estressados, não vão estar perto do dono e tudo mais, e eles podem até morrer, gente. Isso é sério. Então, sempre deem preferência para os bichinhos irem com vocês dentro do voo. Agora vamos falar do tópico 2, valores. Que eu acho que é um dos tópicos que a gente precisa falar, porque quando você assume um animalzinho de estimação, você assume dívidas do animalzinho de estimação. E gato, cachorro, custa caro se você quer cuidar bem deles. Como eu disse, precisa ter toda uma preparação de ida no veterinário, tomar vacina, caixinha de transporte, pipipipopopó. Então, eles têm as taxas deles que precisam ser contadas dentro do seu orçamento para viagem. A gente precisou levar o Marvel no veterinário 2 vezes. A primeira para tomar vacina antirrábica e a segunda para pegar o atestado médico. A vacina antirrábica foi R$60 e o atestado médico foi R$80. Então, já é um valor considerável. Aí a gente gastou R$150 na caixinha de transporte, porque a gente tinha aquela caixinha rígida de plástico, mas ela era maior do que o tamanho permitido. E a gente optou por comprar uma daquelas que vai no ombro, sabe? Que é maleável, então quando põe debaixo do banco, ela amassa. Tudo isso a gente levou em consideração e gastou R$150 com a caixinha de transporte. E aí, gente, tem a taxa do voo. Como eu disse, algumas, eu não sei se são todas, mas para viajar de ônibus, eles não cobraram, né, no nosso ônibus, uma tarifa para viajar, mas o avião cobra. O avião cobra a taxa de R$250 para você viajar com o seu animalzinho dentro da cabine, mas eu acho que também é o mesmo preço se você for despachar ele. É tipo o preço dele estar sendo transportado. O que é mais caro que a passagem que eu e o Vitor compramos para nós dois juntos? Com certeza, né? Então aí o gato já deu uma despesa muito maior. O remédio que a gente comprou para ele, que era um calmante, foi R$35, então a gente também tem que levar em consideração isso. E aí, se você precisar comprar uma coleira, igual a gente, que a gente comprou uma coleirinha nova pra ele, é mais um gasto. Se você precisar comprar tapetinho higiênico, é mais um gasto. Então, aí o Vitor vai deixar somado quanto a gente gastou só com o gato, pra vocês terem uma noção de quanto custou essa viagem. Agora vamos falar do terceiro tópico, que é o durante a viagem. Como eu falei pra vocês, a gente já foi acostumando o Marvel desde antes. A gente saía com ele pelo menos 15 minutos todos os dias, pra ele se adaptar com a coleira e como andar em ambientes. E aí chegou o momento da viagem, que eu vou contar pra vocês, foi assim um pouquinho estressante. Depende do gato, não estou generalizando aqui. Existem gatos mais calmos, existem gatos que são mais agitados, existem gatos medrosos que passam mal. A gente deu muita sorte com o Marvel, porque o Marvel é de boa. Mas a gente acha que, como ele nunca tinha tomado um remédio calmante, a gente também nunca tinha visto um gato que tomou um remédio calmante, a gente não estava preparada para a reação dele, né? Quando a gente entrou no ônibus, ele tava até que calmo, ele já tava na caixinha de transporte e ele já tinha tomado o remédio. A indicação que deram pra gente é que era pra dar o remédio pra ele tomar pelo menos 1 hora antes. Então a gente pôs um pouquinho no sachê de comida, então a gente deu uma comida molhadinha pra ele e ele comeu. Então, tipo, meia hora depois ele já tava caindo de um lado pro outro, já tava meio... Gente, a gente já deu o calmantezinho pro veterinário, passou por Marvel. Vem cá. Ele tá todo bocozinho já. E aqui só tá a casinha do Marvel, minha bolsa do Vitor e as nossas coisas. Agora eu vou terminar de pôr na bolsa aquelas coisas que estão lá em cima e vamos embora. Só que o remédio, ele não apagou o Marvel. Eles indicaram 15 gotas. A gente deu as 15 gotas e ele não apagou. Ele ficou, tipo, drogado, sabe? Dava pra ver que ele tava assim, pesando, mas ele tava segurando pra não dormir. Então chegou, tipo, os primeiros 15 minutos de viagem de ônibus foram um inferno. Que ele começou a ficar desesperado, que ele tava meio grogue e o ônibus tava andando e chacoalhando. E como a gente tava no meio da pandemia quando a gente viajou, né? A gente ainda está no meio da pandemia, mas a gente fez a mudança toda no meio da pandemia, não podia sentar junto nos bancos. Então eu estava num banco com o Marvel do lado e o Vitor estava no banco de trás. Ele ficava procurando o Vitor e se eu desse ele pro Vitor, ele ficava me procurando. Então, tipo, ele queria que nós dois estivéssemos perto. Uma coisa que a gente fez e que eu acho que não é certo, mas a gente fez porque o gato tava fazendo louco, é que a gente tirou ele da caixinha durante a viagem de ônibus. Não sei se pode, não vou falar pra vocês, pode tirar, fica tranquila, porque eu não sei se pode.
Eu sei que não tinha ninguém vendo. A gente tava naqueles ônibus de 2 andares no andar de baixo. Então as pessoas do andar de baixo só tinha tipo mais 4 pessoas e a gente perguntou se elas se incomodavam. Elas disseram que não, então a gente tirou ele da caixinha e levou ele o caminho inteiro no colo. Quando ele ficou no nosso colo, ele deu uma acalmada, mas ele ficou miando assim, gente. Foram 4 horas de viagem, ele miou a viagem inteira, assim. Inteira. De tipo, se a gente olhasse pra ele, ele miava. Então a gente teve uma hora que eu deixei a minha mão, ele deitou a cabecinha em cima da minha mão e a gente ficava assim. Que se a gente fizesse assim pra ele, miau, 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 miau. Não sei o que ele queria, que eu acho que ele tava querendo chamar atenção e falar, olha, eu não estou me sentindo bem aqui, dá pra gente vir embora. Mas tirando isso, a viagem de ônibus, tirando os miados, foi bem tranquilo, porque daí quando ele achou uma posição que ele conseguiu deitar gostoso, sem se preocupar, ele deu uma pegada no soninho, mas isso a gente já tinha chegado em Porto Alegre pra pegar o avião, então adiantou nada. Quando ele tava na caixinha com a gente, dentro do aeroporto, ele tava de boa. A gente almoçou no aeroporto, porque a gente tinha saído bem de manhãzinha de Pelotas, e aí a gente entrou na área de embarque pra esperar o voo. Na área de embarque, o que a gente fez? A gente abriu a porta da caixinha dele, que isso, eles não têm problema de ficar com os animaizinhos soltos ali no aeroporto, isso não é problema, eu acho. Ninguém disse nada. Então a gente abriu, eu coloquei a ração dele, levei o potinho dele pra ele sentir o cheiro da ração dele. Ah, importante também, a gente levou brinquedos dele com ele, junto com ele dentro da caixinha, pra ele não perder o cheirinho dele. E eu levei uma jaqueta de frio que eu ficava colocando em cima da caixinha dele pra ele também ficar sentindo o cheiro familiar da gente. Então acho que isso é importante. Se você tiver um paninho, que seja do seu gato, que ele goste, é bom deixar com ele pra ele se sentir mais confortável. Aí a gente abriu a caixinha, eu deixei um potinho com água e um potinho com comida, mas vou contar pra vocês que é normal o gato não comer nessa situação. O Marvel mal cheirou a comida, ele tomou um pouquinho de água, mas foi isso. Porque como é uma situação muito estressante, eles não vão conseguir comer. O estômago deles embrulha igual o nosso. Se a gente tá estressado, a gente também não consegue comer. Quando a gente abriu a portinha, ele andou um pouquinho, a gente ficou segurando ele com a coleira, andando um pouquinho pra ele poder cheirar, pra ele poder se distrair um pouco. Na hora do voo, a gente tem que apresentar todos os documentos dele, né? Carteirinha de vacinação pra comprovar que ele tomou a vacina, o termo que a gente assina falando que a gente é responsável caso o gato deixou e eles tenham que despachar, todas essas coisas. E aí, dentro do avião, o gato não pode ficar no nosso colo. Ele tem que ficar debaixo do banco da frente. Uma dúvida que eu e o Vitor tinha e que eu acho legal falar aqui é que o gato não conta como mala de mão. Então você pode levar uma mochila, uma bolsa e o gato. E a mala de mão. A única coisa é que a mochila, se você for levar, ela vai em cima do compartimento, porque a gente deixa a mochila debaixo da cadeira, mas debaixo da cadeira vai o gato, então a mochila não vai caber ali. Durante o voo, eu não ouvi o Marvel miar, porque eu dormi. Mas o Vitor também tava lá e eu acho que ele também não ouviu o Marvel miar. No voo, a gente já sentiu que o remédio tinha cansado ele e tal, tava deixando ele cada vez mais cansado e eu acho que ele realmente deu uma dormida ali. Mas eu não posso afirmar 100% de certeza. E o que aconteceu quando a gente desceu do voo? O Marvel tinha feito cocô. É muito comum que remédio calmante dê uma desinteria assim no estômago e o gato faça cocô na caixinha. A nossa sorte foi que o Marvel não fez um cocô mole, o cocô dele tava durinho, mas pode acontecer do gato ter diarreia, pode acontecer dele fazer xixi. Por isso que é tão importante o gato tá com o tapetinho higiênico. E daí a gente só limpou ele no banheiro, e enrolou no tapetinho higiênico, jogou fora e aí a gente já tava vindo pra casa, então não precisava mais do tapetinho higiênico. Aí depois, saindo do avião, a gente encontrou a minha avó, que foi ela que trouxe a gente, então a gente veio de carro até aqui em casa. Daí ele começou a dar uma miada maior e daí a gente trouxe ele pra casa. Então agora a gente entra no quarto e último tópico, que é o pós-viagem. Vamos, filho, sair dessa casa? Dessa casinha? Chegamos, amor! Chegamos! Nossa, ele tá mortíssimo. Ele tá morto, tadinho. Vou falar pra vocês que foi um pouco preocupante, levou uma semana pro Marvel se acostumar com o novo ambiente, então eu não aconselho você viajar sempre com o gato por causa disso. Ele precisa se acostumar com o ambiente, leva tempo, por isso que a gente também optou por não fazer uma viagem de carro, porque tira do carro, põe no hotel, tira do hotel, põe no carro, estressa o gato, gente. Vocês têm que entender que
tudo estressa o gato. O gato é um ser estressado. Então, qualquer coisa que você fizer de diferente do que ele tá acostumado à rotina dele, vai estressar ele. Foi o que aconteceu. A gente colocou ele numa casa nova, que tava vazia, sem as coisas que ele estava acostumado. Então, ele demorou ali uma semana pra voltar a comer normal. A gente colocava comida seca pra ele, né, ração, e ele não comia. Então, a gente começou a dar só ração úmida. Então, ele ficou uma semana comendo uma ração úmida que a gente tinha aqui, pra depois voltar a comer a ração normal. Xixi e cocô ele fez de boa, não fez durante a viagem, ele só fez quando ele chegou em casa. Bom, cocô ele fez, mas não na hora que eu queria que ele fizesse, que era na hora que a gente tava no aeroporto pra limpar ele. Ele fez durante o voo, né? Mas tirando isso aí, ele ter a necessidade de fazer o xixi e o cocô, ele não teve. Saiu involuntário mesmo. O pós dele foi isso, porque tirando essa parte de que ele não estava comendo a ração seca e a gente teve que dar a ração molhada, o resto das coisas ele ficou de boa, porque ele já descobriu os lugares dele. Então, assim que você abrir a caixinha e deixar ele explorar o ambiente, deixa ele explorar o ambiente. Se ele entrar debaixo de alguma coisa e se esconder, deixa, porque ele tá marcando o território dele, do esconderijo dele. Ele subiu em cima de alguma coisa alta, deixa que ele tá marcando que aquele ambiente alto é o ambiente dele. Acho que levou realmente uma semana pra ele conseguir marcar e conhecer todos os lugares que ele gosta da casa e conseguir se acostumar com a nova rotina que a gente tá tendo. Então, gente, basicamente foi isso. Essas são as minhas dicas pra você poder viajar com gato e também um relato de como foi a minha viagem com o gato, porque eu vi vários vídeos de pessoas dando dicas, mas que acabaram nunca tendo que viajar ou fazer uma mudança com o gato. Então a gente fez a mudança e viajou, então ele ficou meio bitolado da cabeça. Mas foram essas as dicas assim principais que eu posso dar pra vocês. Em resumo, a maior dica que eu posso dar pra vocês é no dia que vocês forem viajar, cansem o seu gato ou o seu cachorro. Antes de embarcar, corre com ele, joga algum bichinho que ele gosta pra ele ir brincar, pega a varetinha, brinca com ele até cansar, até ele cansar mesmo, até ele botar a língua pra fora e ficar... Faz ele cansar, porque isso vai ser muito mais fácil dele dormir durante a viagem, igual a gente. Quando a gente tá cansado, a gente dorme mais fácil. É a mesma lógica. Se você for fazer uma viagem longa, igual eu e o Vitor, e ela tiver paradas, então a gente teve a parada no aeroporto, né? Entre pegar o ônibus e pegar o avião, a gente ficou umas 2 horas parada no aeroporto. Tira eles da caixinha, brinca com eles de novo, anda com eles no ambiente, faz eles cansarem também, porque, de novo, vai ser muito mais fácil pra na segunda parte da viagem, eles dormirem e não te darem trabalho. Uma coisa que também acho importante falar e não esqueci de falar na parte de valores é que os aviões eles cobram por trecho. Então, se o seu voo tem escala, você vai ter que pagar essa taxa de viagem 2 vezes. Então, por isso que a gente também não optou por viajar com a Azul. A Azul eles cobravam a mesma taxa e daí a gente ia pegar, na nossa cabeça, quando a gente estava se planejando, a gente ia pegar um avião do trecho Pelotas-Porto Alegre e depois de Porto Alegre até São Paulo. Então, daí a gente teria que pagar a taxa do Marvel para Pelotas, Porto Alegre, então seria R$250, depois mais R$250 pra Porto Alegre, São Paulo. Então, se você pegar um voo direto, você vai pagar menos. Então, também é melhor, porque menos tempo bugado na mão. Mas, em suma, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou mais alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, alguma coisa que eu não expliquei, mandem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tirando todas as dúvidas de vocês, porque realmente a gente não acha muita informação sobre o tema aqui no YouTube, por isso até que eu decidi fazer esse vídeo. E assim, gente, se vocês puderem evitar viajar com o gato, evita, porque dá trabalho. Evita tirar de casa, deixa ele em casa dormindo quieto no canto dele. Vai viajar? Pede pra alguém ir na casa dele e dar comida pra ele. Não põe ele no hotelzinho, não põe em lugar nenhum, deixa ele na casa dele. Mas se não tiver opção e se tiver que levar, tá aí as dicas. Espero que vocês tenham feito bom uso delas. E até o próximo vídeo. Um beijo!